Muito bem, vamos para mais um módulo que é o nossa terceira parte, falando sobre manipulação de arquivos Linux. E então, veja só, nessa videoaula nós vamos falar a respeito da configuração dos adaptadores de rede do Linux, tá ok? Mas antes de começarmos efetivamente, a nossa ideia aqui agora é a seguinte. Eu tenho aqui uma máquina virtual Linux. E uma máquina virtual Windows 7. Ambas máquinas estão com o adaptador de rede 1 em modo NAT e o adaptador de rede 2 do VirtualBox em modo rede interna. Tá? Observe aqui que a máquina Linux CentOS também está com o primeiro adaptador em modo NAT, segundo adaptador em modo rede interna. Eu vou subir aqui essa máquina Windows 7. Deixa ela iniciando aqui. Vou colocar ela aqui desse lado. E bom, vale lembrar o seguinte, quando é que eu vou ter um adaptador em modo NAT? Eu vou ter um adaptador em modo NAT quando eu quiser que a minha máquina virtual se conecte com a internet da minha máquina física, tá ok? E eu vou ter um adaptador em rede interna quando eu quiser isolar dentro de uma rede as minhas máquinas virtuais, tá? Isso assim de forma resumida, tá? Não posso entrar em muitos detalhes aqui não, senão ia me alongar muito. Bom, enquanto minha máquina Windows 7 está ligando, veja o seguinte, se eu quiser entrar na edição da minha placa de rede, eu posso clicar aqui e clicar aqui nesses ícones, ó, aqui nesses títulos, ó, System ETH1 e System ETH2. No entanto, vou sempre reforçar que em ambientes profissionais você sequer terá ambiente gráfico no Linux, tá? Vai ter só modo texto. Então, eu vou abrir aqui de novo o terminal. Tá aqui o terminal. E vamos trabalhar sempre por aqui, tá bom? Olha só. É importante para quem quer trabalhar com Linux, que você saiba aonde estão localizados os arquivos de configuração da versão do Linux que você está acostumado a trabalhar. Por que eu estou falando isso? Porque grosseiramente existem duas vertentes, tá? Existem os sistemas operacionais Linux que são baseados em Debian e existem os sistemas operacionais que são baseados em Red Hat. O CentOS é baseado em Red Hat. Foi o que eu adotei aqui para as nossas videoaulas. Logo, nessa versão do CentOS, tá, os arquivos de configuração da placa de rede, eles ficam aqui nesse caminho. Ó. Vou digitar CD, tá, para ir ao diretório. Vale lembrar que eu estou no home de César. Tá bom? Então, antes, na verdade, de ir para o diretório, como nós já vimos na aula anterior, o usuário César é um usuário limitado. Logo, ele não vai conseguir editar os arquivos. Tá bom? Mas veja só aqui, ó, os arquivos estão dentro de /etc, /sysconfig, /networkscripts. Aí, tá? Então, o comando ls serve para listar conteúdo de uma pasta. E nesse comando eu estou pedindo para que o conteúdo de networkscript seja listado, tá? Então, vou dar Enter. E estão aí as saídas. Observe que, como essa minha máquina Linux tem o adaptador de rede 1 do VirtualBox e o adaptador de rede 2, aqui no sistema Linux, eles são tratados como sendo ETH0 e ETH1. Sendo ETH0 o meu primeiro adaptador de rede, nesse caso o adaptador que está funcionando em modo NAT, e ETH1 o meu adaptador de rede 2 do VirtualBox que está funcionando em modo de rede interna. Ok? Só que eu estou aí como César. Então não adianta nem tentar editar esse arquivo como César aí, porque eu não vou conseguir. Tá ok? Mas, no entanto, eu consigo visualizar o conteúdo desse arquivo. Aí você fala, claro, eu consigo visualizar o conteúdo desse arquivo com VI. Lógico, VI é um editor de texto. Mas eu também posso lançar mão de um outro aplicativo que é o CAT.
CAT é um programa que serve para você visualizar o conteúdo de um arquivo sem necessariamente entrar nele para editar. Ok? Então, eu vou digitar cat /etc /sysconfig /network scripts e ifcfg eth0. Nesse caso, eu estou pedindo para visualizar o conteúdo da minha interface eth0, que é aquela que está em modo NAT. Vamos dar um Enter. E está aí a saída que eu obtive. O parâmetro device eth0. HWADDR é o hardware address, ou seja, é o endereço MAC dele, que é o endereço físico da placa de rede. O tipo da rede, Ethernet. O UID, que é o identificador do adaptador. OnBoot, no. Esse OnBoot aqui é para eu definir se eu quero que essa placa de rede ela seja habilitada durante o boot ou não. mmcontrolled, isso aqui serve para permitir que o Linux possa ser acessado remotamente através deste adaptador ETH0 e o parâmetro bootprot igual a DHCP significa que este adaptador de rede ele irá receber IP através do serviço de DHCP, Dynamic Host Control Protocol. Bom, como esse adaptador ETH0 ele está funcionando em modo NAT, eu tenho que deixar ele como para receber via DHCP, porque o sistema do VirtualBox vai dar endereço IP para ele, tá? Então, nesse cara eu não vou mexer. Eu vou mexer aqui, ó, no ETH1. Observe a saída dele. A saída dele já está mais completa. A saída dele, inclusive, já está com o endereço IP. Tá? Veja que aqui existem mais parâmetros adicionados. Aí você fala, mas por que esse cara está com mais parâmetro adicionado? Ele está com mais parâmetros adicionados porque durante a instalação do Linux eu já configurei a placa de rede. Coisa que eu disse que para efeitos de estudo é desnecessário. Afinal de contas, o importante é que você aprenda a manipular esses arquivos de forma manual. Tá, então aqui, agora eu vou digitar VI, ou seja, agora eu realmente quero entrar no modo de edição do ifcfg eth1, vou dar Enter, tá aqui. Uma observação importante, por ter acessado esse conteúdo com editor de texto, veja que aqui embaixo o Linux já está me informando que ele está como somente leitura. Está escrito aqui nessa última linha. Por quê? Porque o usuário César não tem permissão de editar esse arquivo, tá bom? Perfeito. Então, veja que aqui eu já tenho um parâmetro chamado IPADDR, que é o endereço IP deste adaptador. Eu coloquei 172.16.1.1 com máscara de rede em notação decimal /24. Veja também que eu já marquei aqui IPv6 init igual a null, ou seja, este adaptador de rede ETH1 ele não vai estar usando o IPv6. O IPv6 está desabilitado para essa interface de rede, tá? Eu vou sair do VI, vou dar 2 pontos, vou botar um Q de kit. Tá aqui, vou digitar um comando clear para limpar a tela para mim. E agora eu quero ver o status das minhas interfaces de rede. Eu vou digitar if config e vou dar Enter. Tá aí. Veja que eu tenho a minha interface ETH0, eu tenho a minha interface ETH1. Mas no tocante à interface ETH1, veja que não está aparecendo aqui o endereço IPv4 que está definido no adaptador de rede.
Então eu vou pegar e eu vou subir essa interface de rede. Como é que você sobe uma interface de rede? Com o comando if_app. If_app significa interface app, ou seja, ligar a interface. Então dito if_app, ETH1, Enter. Olha só o que acontece. Usuários não podem controlar esse dispositivo. Lembre-se que eu estou logado como César. Neste caso, então, vamos mudar para root, digitando su menos, Enter. Vai ser pedida a senha, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e Enter. Tá aí. Agora sim, eu estou logado como root. Novamente vou digitar if_app ETH1, Enter. Aí, agora sim, o meu adaptador de rede ETH1 está ativado. Então, eu vou digitar de novo if_config, Enter. E agora eu vejo que a minha interface de rede ETH1 está com o endereço IP que eu defini. Ora, qual é a finalidade? Qual é a finalidade de eu ter ligado essa placa de rede aqui? Porque eu vou querer fazer um teste de conectividade apenas com essa minha máquina daqui, ó, com minha máquina Windows, que também está com duas interfaces de rede. Ah, como é que eu vejo as interfaces de rede do Windows? Abre o Internet Explorer, vem aqui em rede com o botão direito e clique em propriedades. Nessa janela que vai abrir, é suficiente que eu clique em alterar as configurações do adaptador. Aqui eu já vejo dois adaptadores de rede, conexão local e conexão local 2. Assim como no Linux, o meu primeiro adaptador é modo NAT, então esse daqui está em modo NAT e esse daqui está em modo rede interna. Ah, eu quero ver as configurações IP dos adaptadores. Como é que eu posso fazer? Bom, existem várias maneiras de você ver a sua configuração IP. Uma delas é clicando com o botão direito em cima do adaptador e clicando aqui em propriedades. Quando você clica em propriedades, você tem inclusive, se quiser, a opção de desativar a utilização de IP versão 6 e ficar apenas com IPv4 aqui. Vou deixar desmarcado aqui IPv6, não tem necessidade, vou deixar apenas IPv4 e vou apertar em propriedades. Vejam que este adaptador aqui, ele está configurado para receber DHCP também. Obviamente, ele só irá receber endereço IP se no barramento ao qual ele estiver conectado existir algum serviço de DHCP, o que não é o nosso caso. Tá? Então, se eu quiser confirmar que esse adaptador de rede está sem endereço IP, é suficiente abrir o prompt de comando segurando a tecla do Windows e pressionando a letra R. E nessa janela que aparece, eu digito CMD. Nessa tela preta, eu posso digitar o comando que vai me dar como saída. Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês um pouco. Tá? Eu posso utilizar o comando que vai me dar como saída as configurações dos adaptadores de rede. Esse comando é o ipconfig. Aí você fala, ei, no Linux eu digitei ifconfig e no Windows ipconfig. Exatamente. Os dois comandos têm a mesma finalidade, só que eles são semelhantes, mas não são iguais, né? Porque no Linux você usa ipconfig e no Linux ifconfig. Vou dar Enter e aí eu já obtive a saída do comando. Observe aqui que logo no começo eu tenho adaptador Ethernet conexão local 2. Veja que o endereço IPv4 que ele está recebendo é 169.254. Colegas, toda vez que você observar que o seu adaptador de rede local está recebendo um endereço 169.254, isso daí é chamado de endereço de isso é chamado de auto-endereçamento. Isso daí é chamado de endereço APIPA, tá? Esse evento ele sempre vai acontecer
quando você tiver um computador Windows configurado para receber endereço IP automaticamente, e ele vai procurar endereço IP por um serviço DHCP e não encontra. Então, quando o seu adaptador de rede estiver configurado para receber endereço automaticamente via serviço DHCP, mas não existir serviço DHCP na sua rede, ele vai se autofornecer um endereço IP da rede 169.254. A rede 196.254, logo então, é uma rede conhecida como rede APIPA ou rede de autonumeração. Já aqui embaixo, no meu adaptador de rede de conexão local, eu vejo que eu recebi o endereço 10.0.2.15, que é o endereço NAT do meu adaptador de rede local 1, que no VirtualBox é o adaptador 1, tá bom? Perfeito. Então vamos configurar endereço IP nessa conexão de rede aqui. Para fazer isso, eu clico com o botão direito no adaptador, venho em propriedades e aqui nessa tela eu desço aqui para o TCP IPv4, aperto em propriedades e marco a opção usar o seguinte endereço IP. Aqui embaixo, já que o meu objetivo é fazer um teste de conectividade com essa máquina Linux aqui, cujo endereço é 172.16.1.1 com máscara de subrede /24, então eu venho aqui nesse cara e boto o endereço IP da mesma rede, ou seja, 172.16.1. Essa é a rede, já que ele é /24. O que é uma rede /24? É uma rede cuja máscara de subrede é 255.255.255.0. Então aqui no número IP eu vou botar que ele é o final 2. Então agora, se nós formos observar, deixa eu colocar aqui mais para o lado, fazendo um comparativo, nós vemos que a minha máquina Linux ela está com o endereço IP 172.16.1.1 e a minha máquina Windows está com o endereço IP 172.16.1.2. Máscara de subrede 255.255.255.0. Aí só uma dúvida. Observem que quando eu botei endereço IP 172.16.x.x e apertei Tab, ele desceu para a máscara de subrede e automaticamente ele pegou e sugeriu que eu utilizasse a máscara 255.255.0.0, o que diverge da máscara de subrede que eu digitei para o Linux, que foi a 255.255.255.0. Aí você fala, mas por que foi que o Windows fez isso? O Windows fez isso porque aí entra o fato de você já ter que ter um conhecimento bom de endereçamento IP. Endereços IPs que começam com 172 são endereços IPs considerados endereços IPs de classe B. Endereços IPs de classe B tem em máscaras de subrede de classe B também. E máscaras de rede de classe B são endereços /16, ou seja, 255.255.0.0. No entanto, mesmo que o Windows tenha me sugerido isso para me manter dentro do padrão de classe, eu posso pegar e posso modificar aqui a meu gosto. Tá pronto, então tá aqui, já ajeitei. Gateway não precisa, tá? Só para já dar uma explicada para vocês aqui, um gateway vai ser utilizado quando você precisar que o seu computador se comunique com uma outra rede IP diferente. Um gateway, que também pode ser conhecido como roteador, ele tem por finalidade fazer o fluxo de transmissão de dados entre redes de endereçamentos IPs diferentes, tá? Mas não vem ao caso a gente entrar em detalhes sobre isso agora, então vamos continuar, tá? Resumindo, basta que eu coloque endereço IP e máscara de subrede de OK. Aperte em fechar mais uma vez.
E pronto, essa minha máquina aqui, o Windows, ela já está com o endereço IP na mesma rede da minha máquina Linux. Vamos digitar ipconfig aqui de novo e vamos confirmar aqui em cima, ó. Deixa eu digitar um cls ipconfig para ficar com menos informação. Veja que o meu adaptador de rede Ethernet local 2, ele já está também com o endereço IP 172.16.1.2. Horas. Vamos dar uma pausa aí e vamos redesenhar nosso cenário. Eu tenho duas máquinas virtuais com duas placas de rede cada um. As duas primeiras estão em modo NAT e as duas segundas estão em modo rede interna. Horas, se as minhas duas máquinas virtuais estão no mesmo barramento de rede interna e estão com o endereçamento IP na mesma rede, isso significa que elas já podem trocar informação. Então vamos fazer um teste. Para você fazer um teste simples, basta que você utilize o comando ping. O comando ping é um comando da pilha de protocolos TCP/IP, cujo nome correto é ICMP. Tá bom? Ele é um comando do protocolo ICMP. Quando você digita ping e digita o endereço IP da outra máquina, ou seja, se eu estou na minha máquina Windows, eu vou mandar um ping para a minha máquina Linux. Tá? Não tem lógica você pingar o seu próprio endereço IP. Tá? Você tem que pingar o endereço IP de uma outra máquina que esteja na mesma rede. Bom, quando você digita o comando ping, a sua máquina ela vai enviar para outra máquina uma coisa que é chamada de pacote ICMP request. E a máquina que vai receber esse pacote, ICMP request significa pedido ICMP, tá? Essa máquina que vai receber esse pedido ICMP ou ICMP request, ela vai responder para a máquina que está disparando contra ela com um pacote conhecido como ICMP reply, ou seja, ICMP resposta. Tá? Então, eu vou dar Enter e tá aí, eu já estou obtendo resposta da minha máquina Linux. Vale lembrar a vocês também, tá, como uma oportunidade para enriquecer isso que a gente está falando, que observem o TTL da resposta. O TTL é 64. Quando o TTL é 64, isso significa que a máquina que está respondendo tem um sistema operacional baseado em Unix. Tá aí. Tá 64. Aproveitando ainda, caso entre essas duas máquinas existissem dois roteadores, esse TTL seria de 62, tá? Porque TTL significa Time to Live, ou seja, tempo de vida do pacote. O tempo de vida de um pacote ele é decrescido no seu valor TTL de 1 para cada salto que ele encontra na rede. Você fala, pô, o que é um salto? Um salto, ou também chamado de RUP, é um roteador. Tá? Então, quando um pacote ele chega no TTL 0, ele é automaticamente eliminado. Qual é a finalidade disso? A finalidade disso é evitar que pacotes de dados, ou então pacotes vazios, como é o caso do ping, eles entrem em loop eterno pela rede em busca de um host de destino. Tá bom? Então, isso significa que entre duas máquinas Linux, o máximo de saltos que podem existir é de 64. Tá aqui. Bom, como a máquina Linux respondeu, isso significa que ela já tem conectividade. Obviamente, é dispensável, tá? É dispensável que eu dispare um ping da máquina Linux com direção à máquina Windows. Pois, se pingando da Windows para Linux eu já obtive resposta, isso significa que elas já estão conectadas. Tá ok? Mas mesmo assim eu vou pegar e vou fazer. Vou digitar o comando clear para limpar a tela e vou digitar ping 172.16.1.2, que é o endereço IP da minha máquina Windows. Enter. Tá aí. Estou obtendo resposta também. Observe que quando eu digitei na máquina Windows, eu digitei ping para a máquina Linux,
ele enviou apenas 4 pacotes e parou automaticamente. O Linux não para. Para você parar, você segura o Ctrl e aperta a letra C. Tá aí, cancelei a sequência. Ora, vamos continuar aqui analisando a saída que eu obtive dessa resposta ping. Vejam que nas respostas que eu obtive da minha máquina Windows, o TTL do pacote foi de 128. Com isso, então, gravem que toda vez que você pingar uma máquina e o TTL dela for 128, é porque é uma máquina Windows que está respondendo. E assim como eu expliquei anteriormente, caso esse valor TTL seja diminuído, por exemplo, de 4, se ele viesse 124, isso significaria que do outro lado tem uma máquina Windows e que entre ela e a máquina que você está pingando existem 4 hoops, ou seja, 4 saltos, ou seja, 4 roteadores, tá ok? E só para finalizar também, esse TTL, o TTL de 128, ele é padrão de sistemas operacionais Windows, enquanto que o TTL padrão do Unix é de 64. E para você não ficar com dúvida na sua cabeça, saiba que é possível sim você mudar o padrão, o valor padrão do TTL de um sistema operacional, tá bom? Mas não vem ao caso a gente falar disso aqui neste momento. Ora, se as duas máquinas já estão se comunicando, isso significa que elas podem trocar informação. Tá? Quer dizer que elas podem trocar outros tipos de informação. Ok? Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. O Windows e o Linux, eles já vêm com um serviço de servidor de página web nativo. Pode ser, no entanto, que o serviço não esteja instalado ou então o serviço não esteja no estado de app, ou seja, não esteja ligado. Vamos fazer um teste. No Linux, para saber se o servidor web está disponível, é suficiente digitar service, httpd, status. Por que httpd? Porque o daemon que representa o serviço web no Linux CentOS é httpd. Aí você fala, poxa, vai ser sempre httpd? Não, depende da distribuição. E nem sempre só da distribuição, do serviço que está instalado. httpd é um servidor de página web, assim como Apache. Eu poderia ter instalado o Apache aqui nesse sistema operacional como servidor web. E aí, neste caso, ao invés de ter digitado service httpd status, eu teria que digitar service apache status, ou então service apache 2 status. Depende do servidor web que eu instalei, tá bom? Mas como eu sei que o CentOS 6.5 tem como servidor de página o serviço httpd, ou seja, o daemon http, é suficiente digitar o comando que você está vendo aí na tela. Vou dar Enter. Veja só que ele informa: httpd está parado. Vamos fazer um teste. É óbvio que eu vou abrir o meu navegador aqui no Windows 7 e vou tentar me conectar a uma página que porventura eu tenha aqui dentro do Linux, tá? Então, eu vou pegar e vou digitar o endereço IP do Linux, 172.16.1.1 e vou dar Enter. É óbvio que eu não vou conseguir conectar. Por que eu não vou conseguir conectar? Existem algumas variáveis aí no meio, tá? Primeiro, o servidor httpd está parado. Então, como nós vimos na nossa aula anterior, para você iniciar um serviço, é suficiente você digitar service, o nome do serviço, nesse caso httpd, seguido do parâmetro start. Tá aí. Vou dar Enter.
Observe que agora ele está dizendo que o HTTPD está habilitado. Está aqui. Isso significa que vai funcionar, né? Então vamos testar de novo. Vamos aqui na máquina Windows e vamos digitar 172.16.1.1. Enter. Tá aqui. Tá vendo? Ele está tentando e ele não conseguiu de novo. Aí você fala, poxa, mas o que tem de errado aqui agora? Simples. O Windows, eu vou dar uma pausa, tá? Vou dar uma pausa aqui sobre isso que a gente está fazendo, só para mostrar para vocês. O Windows, ele também tem um servidor de página web, só que ele pode não estar instalado. Então eu vou instalar de novo, tá? Quer dizer, eu vou instalar. Como é que você instala um serviço de servidor web no Windows? Basta clicar em iniciar, clicar em painel de controle. Nessa janela que aparece aqui, eu vou mudar a exibição para ícones pequenos. Pronto. Nessa janela que aparece, eu vou clicar em programas e recursos. Nesta outra tela, eu vou apertar em ativar ou desativar recursos do Windows. Vale lembrar que esse processo que vocês estão vendo aqui no Windows, ele também só é permitido se você estiver executando o Windows com um usuário que tenha credenciais de administração, assim como aconteceu no Linux, tá bom? Perfeito. Bom, nessa tela daqui, eu vou pegar e vou marcar serviços de informação da internet. Marquei. E agora eu vou dar OK. Somente marcar isso já é o suficiente para que essa minha máquina Windows me forneça, vire um servidor de página de internet, tá bom? Tá aí, ele está concluindo a instalação do serviço de servidor web. Deixa ele concluir aqui, o que significa, não é, que se esse serviço aqui está sendo instalado, essa máquina Linux aqui, ela vai conseguir acessar uma página que esteja aqui nesse Windows. Então, vamos lá. Vamos abrir o navegador do Linux e vamos tentar conectar na máquina Windows. Para isso, basta que eu abra o navegador e digite o endereço IP da máquina Windows, que é 172.16.1.1. Enter. Ou desculpa, .1.2. Enter. Vamos ver se ele consegue. Tá aí, não conseguiu. Aí veja só o que acontece. Aí você fala, poxa, por que não conseguiu? Seguinte. Com relação ao Linux, né, agora, vamos observar o seguinte. Os sistemas operacionais, eles têm um sistema de proteção, que é o firewall. Qual é a finalidade de um firewall? A finalidade de um firewall é impedir que um serviço não autorizado permita acesso. Aí você fala, pô, você está querendo dizer que está ligado aí no Linux? Vamos dar uma olhada. Por padrão, no CentOS, esse serviço é chamado de iptables. Então, se eu quiser ver se o serviço de iptables está habilitado, basta que eu digite service iptables status. Enter. Veja que ele está me mostrando algumas regras aí. Vamos fazer uma análise simples aqui. O iptables do Linux, ele é dividido em chains, que significam correntes de regras, tá? Ou grupos de regras. Então a chain input é a chain que vai conter todas as regras de entrada de informação na máquina Linux em questão. Já a chain forward vai ser utilizada quando a sua máquina Windows estiver funcionando como firewall de uma rede. Nesta situação,
é necessário que você tenha dois adaptadores de rede, tá? Um virado para a rede de fora, outro virado para a rede de dentro. E a chain output é a regra de saída. Observe, por exemplo, que a regra de saída aqui do iptables ela está vazia, o que significa que esta máquina aqui ela pode acessar qualquer local, tá? Porque ela não tem regra de saída, ela tem regra de entrada. E observe aqui que ele permite na chain input ele permite acesso total para qualquer destino, de qualquer origem, para conexões que estejam estabelecidas. O que é uma conexão estabelecida, com status de estabelecida? É uma conexão que foi iniciada pelo computador. Tá? Observe aqui que ele está para aceitar pacotes ICMP. Por isso que essa máquina respondeu ao ping. Veja que ele está para aceitar conexões SSH. Agora, na porta 22, não na porta 2222, como nós modificamos no serviço. Nesse caso, então, se eu quisesse que essa máquina respondesse a acesso SSH, eu teria que mudar essa regra aqui para 2222. E veja que ele está aqui programado para rejeitar qualquer outro tipo de pacote. Tá aqui, tá? Qualquer tipo de pacote. Muito bem, vamos facilitar o negócio aqui, porque nessa parte de firewall a gente vai entrar depois. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dar uma zerada nessas regras do iptables. Como é que eu faço para zerar as regras do iptables? Ou eu desabilito o serviço, ou então eu apago as regras da memória. O que na verdade acaba dando no mesmo, tá bom? O que vai mudar aí é o comando. Para você retirar as regras da memória, é suficiente você digitar iptables, deixa eu limpar aqui a tela, clear, iptables -F maiúsculo, tá? Minúsculo não funciona. Lembre-se que o Linux ele é case sensitive. Aí você fala, poxa, mas o que significa esse F? Esse F significa flush. Flush significa limpar em inglês, tá? No tipo jogar um balde de água para limpar a sujeira, tá bom? Então iptables -flush serve para limpar as regras. Então eu vou dar um enter, não aconteceu nada, não é? Porque ele não mostrou nenhuma saída, mas vamos digitar agora service iptables status, enter. Observe agora que as regras estão zeradas. Essa mesma saída você consegue digitando iptables -L. Esse L é de list. Tá aí. Ele vai mostrar as regras que estão na memória. Nós vemos também que não tem regra nenhuma. E isso significa que já que o firewall do Linux está desativado, se eu vier aqui e tentar acesso novamente, tudo indica que eu deva conseguir. Enter. Tá aí. Agora já está funcionando. Por quê? Porque o firewall do Linux está desligado. Mas aí fica aquela dúvida. Por que eu não consegui ver a página que está no Windows? Vamos tentar mais uma vez. 172.16.1.2. Enter. Tá aí. Eu não estou conseguindo. Vamos analisar. Assim como no Linux, o Windows também tem seu sistema de defesa, que também é o firewall do Windows. Para você
ter acesso ao Fire do Windows, você pode clicar em Iniciar, Painel de Controle, e nessa tela que aparece, você pode clicar em Fire do Windows. Observe que aqui no estado do Fire do Windows, ele está como conectado e conectado. O que significa que ele está habilitado. Por estar habilitado, ele não permite conexões. Ah, aí você fala, poxa, como é isso aí? Dá para explicar um pouco melhor? Veja. Eu vou vir aqui no Linux. E esse sistema operacional ele é fantástico para essas análises de rede. Eu vou dar um clear para limpar a tela. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar um comando chamado tcpdump. O que esse tcpdump faz? Esse tcpdump ele serve para escutar o que está sendo transmitido através de uma interface de rede pré-definida. Tá? E sem entrar em muitos detalhes nele agora, observe. TCP dump -i é TH1. Aí você fala, ei, calma aí, por que é TH1? Por que não é TH0? Porque a conexão entre esses dois computadores está sendo feita através das interfaces de rede que estão ligadas no barramento de rede interna. Tá ok? Então por isso que eu botei I, -i é TH1. Esse -i é de interface. Ou seja, eu estou falando TCP dump e escute o que está sendo transmitido na ETH1. Só isso já seria o suficiente. Tá? Vou dar Enter. Veja aí que ele está escutando. Agora veja que ele começa a receber pacotes que não tem nada a ver com a história. Tá bom? Por quê? Porque eu pedi para ele escutar o que estiver transmitido pela ETH1. Inclusive, broadcast de descoberta, entre outras informações que não me interessam. Então, se eu quiser que o TCP dump procure por um fluxo mais específico, eu tenho que informar. Por exemplo, eu não estou fazendo uma conexão de página de internet. Pois bem, páginas de internet, por padrão, utilizam o protocolo HTTP. E o protocolo HTTP, ele utiliza por padrão a porta 80, o que também pode ser modificado, mas o padrão é a porta 80. Tá bom? Então, eu vou digitar tcpdump -i é TH1 port 80. Enter. Tá aí. Agora observe que todo aquele outro fluxo que vinha sendo capturado pelo tcpdump já não está mais aparecendo. É claro, por quê? Porque agora eu estou pedindo que ele só escute o que estiver na ETH1 e tenha como porta a porta 80. Eu vou fazer um teste agora. Eu vou tentar conectar de novo aqui no Mozilla. Quando eu tentar conectar de novo aqui no Mozilla, eu vou observar que o terminal do Linux, onde o tcpdump está escutando, vai começar a grafar um monte de informação, tá? Eu vou chegar aqui e vou apertar em tentar de novo. Só isso. Não vou conseguir, é claro, mas observe aqui que o tcpdump ele está. Vamos analisar aqui esses pacotes. Observe aqui nessa primeira sequência que ele diz que o IP de origem 172.16.1.1 através da sua porta cliente 33631 está enviando uma informação, quer dizer, está enviando uma requisição para o endereço IP 172.16.1.2, que é a minha máquina Windows, na porta HTTP, que é a porta 80. Observe que ele está mandando um pacote com uma flag SYN. O que é uma flag SYN? É uma flag de sincronização. Ou seja, ele está tentando negociar com a outra máquina a transmissão de um protocolo TCP/IP. Agora, observe nas sequências seguintes que ele não está obtendo resposta. Veja que todos os endereços IPs iniciais aqui estão partindo dele.
ele não está tendo um retorno na contramão. Tá aqui, ó, veja que todos partem dele, porque é como se ele estivesse enviando uma informação e ela não estivesse retornando. Aí você fala, poxa, mas por que não está retornando? Não está retornando porque o firewall do Windows ele está detectando que está chegando informação não permitida, o firewall dele, e ele está matando o pacote. Isso daí é a mesma coisa que você está andando na rua, encontrar alguém, falar um oi e não receber o oi de volta. Algo semelhante a você ficar falando sozinho. É o que está acontecendo aqui. Então vamos desativar o firewall do Windows e vamos ver que tudo vai mudar. Outra maneira de você desativar o firewall do Windows é clicando com o botão direito na placa de no ícone de rede e clicando em propriedades. Nessa janela que se abre, você pode apertar em Firewall do Windows. E aqui você clica em ativar ou desativar o Firewall do Windows. Clica aqui e marque aqui desativar e desativar. Dá OK. E veja que ele já está mostrando aqui em vermelho, ou seja, o Firewall está em estado de desligado. Basta apertar em OK. Tá aí. E agora vamos fazer o teste de novo. Deixa eu deixar o Windows aqui aberto. Pronto. Vamos fazer o teste de novo. Eu vou botar o TCP dump para rolar aí. Tá aí. Ele está em silêncio, né? Mas quando eu começar de novo essa transmissão, eu vou observar que o TCP dump do Linux ele vai começar a grafar fluxo de informação nos dois sentidos, coisa que antes não estava acontecendo. Vamos aqui tentar de novo. Pronto, tá aí. Veja que agora o Windows já respondeu e já forneceu aqui a página de boas-vindas do IIS. Aí você fala, IIS? Enquanto no Linux o nome do serviço que fornece página é chamado de HTTPD ou então Apache, no Linux, no Windows, o serviço responsável por fornecer páginas de internet é chamado de IIS, Internet Information Services, ou então Serviço de Informação da Internet. Vamos observar aqui no console. E veja que agora o TCP dump ele grafou informação tanto partindo do 172.16.1.1 quanto partindo do 172.16.1.2. Tá aqui. Aqui essa sequência, por exemplo, que eu estou selecionando para vocês. Veja que a primeira das duas sequências que eu selecionei, a primeira é uma origem partindo do ponto 1.2 e a outra o destino é 1.1. Tá aqui. Ou seja, eles estão conversando, né? Então está existindo tráfego de informação nos dois sentidos. Isso por quê? Porque eu desativei o firewall dos dois sistemas operacionais. Obviamente que mais adiante nós vamos estudar essa questão de firewall com um pouco mais de detalhes, tá? Então, nessa aula nós vimos um pouco mais de navegação pelos diretórios, nós vimos um pouco mais de edição de arquivos de configuração usando o VI, também vimos que o programa CAT serve para você conseguir visualizar o conteúdo de um texto sem de fato precisar entrar nele. E por fim, nós demos uma mexida na questão de serviços do Linux e inclusive no sistema de defesa dele, que é o iptables. Com relação ao Windows, nós vimos como é que deve ser feito para colocar endereçamento IP na máquina, instalar o Internet Information Service e gerenciar o firewall do Windows.